Nós voltamos a conversar com o governador Roberto Requião. Governador, o Beto Richa criou mais de 6 mil cargos em comissão. O senhor pretende manter esses cargos no seu governo? Já havia muito cargo comissionado no Estado mesmo quando eu fui governador. Não tratar o assunto com seriedade. Só que o salário máximo de um comissionado era R$ 5.500. O topo, o pico. Hoje nós temos cerca de 8 mil cargos comissionados, acredito eu. E o salário fica entre 15 e 20 mil reais. Então isso significa que o preço por mês desses cargos fica em qualquer coisa entre 80 e 120 milhões de reais. E eles são os famosos Aspones. Na Web, que transmite essa nossa imagem para o mundo, nós temos que explicar o que é Aspone. Aqui em Paranaguá todo mundo sabe. No Brasil também, no Paraná. Aspone é assessor de porra nenhuma. São esses caras que não fazem concurso e que estão no Estado para dar suporte político aos deputados de apoio ao governo, a esse compadrio que desmoraliza a política e desestrutura o Estado brasileiro. Nós temos que reduzir isso para valer. O Porto de Paranaguá está cheio de Aspones. Se criou cargos de salário de 20 mil reais na Copel, na Sanepar, na Celepar, esse pessoal não aparece nem para trabalhar. A Copel, quando eu assumi, tinha 23 diretores. Eu cortei e baixei para 7. Subiu para 16 já. Criaram mais 5 empresas subsidiárias. E assim vai se criando um custo fantástico que é jogado para o consumidor. Estão ferrando as pequenas empresas, que eu tinha isentado, porque criaram a substituição tributária. O imposto agora é pago na frente. É pago no momento em que a compra é feita do produtor. E como a pequena empresa não paga imposto, ela não tem como compensar isso. Ou seja, o pequeno empresário, na prateleira, ele tem agora o produto mais o imposto. E ele não se livra do imposto porque ele pagou antes. Não pode haver compensação. Quebrando imposto, quebrando empresa por todo lado. Nesse cenário, senador, a gente sabe que o Brasil agora tinha uma expectativa de crescimento, hoje espera-se menos que 1%. E o Paraná sempre demonstrou pujança, principalmente no seu governo. E a inovação que o senhor traria para o Paraná, no caso da governança agora para 2015, que ideia nova o senhor traria para trazer o Paraná, para se livrar um pouco dessa temperatura baixa que está a economia mundial? A mesma coisa que eu fiz quando fui governador. Eu criei o salário mínimo regional, que é o mais alto do país. Sem salário, as empresas não funcionam. Sem salário na mão dos portuários, dos trabalhadores, o botequim da esquina, a pastelaria, o mercado municipal de Paranaguá, que tem aquele pastel maravilhoso que eu recomendo para todo mundo, não vai ter para quem vender. Então precisa ter salário para a economia girar, para que o crescimento virtuoso da economia se estabeleça. Diminuir a carga tributária fundamentalmente dos pequenos e dos médios. E criar segurança nos incentivos de desenvolvimento. Eu criei incentivos que eram maiores para as pessoas que se instalavam com empresas no interior do estado, nos lugares mais pobres. Mas ninguém tinha que falar com um deputado, com uma comissão, e a comissão sempre fica entre aspas. É a comissão porque é um grupo de pessoas, é uma comissão porque morde o investidor. Ganha uma comissão. Na internet eles entravam e se enquadravam, estavam habilitados e recebiam os benefícios. Nós temos que restabelecer isso. O planejamento no Paraná tem que ser resgatado. E gestão de médio e de longo prazo. Para haver segurança no investimento, você precisa saber o que vai acontecer e não ficar na mão de um governo que morde todo mundo. Nesse mesmo cenário, senador, o senhor foi um dos pioneiros a colocar um software livre, né? Sim. E economizou bastante, inclusive, para o Paraná, e depois o Brasil veio nessa mesma sequência. Mas a gente percebe que o Paraná, apesar de ter um corpo bastante inteligente na área de software, a gente vê Recife, São Paulo e até mesmo aqui Santa Catarina com polo de desenvolvimento de software. O Paraná ainda falta o que para nós chegarmos nessa mesma visão dele? Vergonha na cara. Curitiba é o maior centro de desenvolvimento de software livre do planeta Terra. A Celepar avançou no desenvolvimento de projetos, a economia foi brutal, porque o software proprietário é muito caro, eles inventam mudanças, a licença vence e grava o Estado de uma forma simplesmente fantástica. Mas eles acabaram com isso, eles entraram com o software proprietário, com as empresas terceirizadas, a Celepar está destruída. Veja você, César, o trabalho que nós vamos ter para pôr a nossa casa em ordem. É um bando de negocistas que tomou conta do Estado do Paraná. Falar em colocar a casa em ordem, governador. Quando o Beto assumiu, ele disse que pegou o governo quebrado. Isso é verdade? Isso é uma piada
completa coisa muito sem vergonha do Beto. Quebrado peguei eu, depois do Jaime Lerner, e pus a casa em ordem. Não tive um empréstimo do governo federal, não fiz um empréstimo e construí 44 hospitais, escolas, um governo com 300 programas em benefício da população. O Beto não fez rigorosamente nada, a não ser reclamar da tia Dilma e falar mal da Gleizinha. Isso ele fala todo dia. Mas agora vai ter que conversar comigo na televisão, vamos debater essas bobagens que ele fez ou que não fez. Porque, na verdade, ele não fez nada além de abrir o Estado para os negócios dos financiadores de campanha. É um troço duro de dizer, mas a verdade tem que ser dita e o momento é esse momento de debate na campanha eleitoral. Esse aumento da energia elétrica, como você explicar isso para o consumidor? 25% de Não tem explicação. Eu mantive a mesma tarifa por 7 anos. E mesmo assim construí e toquei o Fundão, Santa Clara, e toquei Mauá. 2 usinas mega. Os mais pobres, até 100 kW, não pagavam energia elétrica. E nós deixamos em caixa na Copel 4 bilhões de reais. E eles queimaram isso tudo, terceirizaram tudo, má gestão, incompetência e algumas coisas que o Lula chamaria de maracutaia. E agora, para resolver esse problema, quer aumentar a tarifa, em vez de limpar, demitir aquela gente toda da Copel e reestruturar a empresa em benefício da população. Não. Os compromissos do Beto são com essas empresas que muito provavelmente financiaram a sua campanha. É um horror a gente pagar nessa crise 25% a mais de energia elétrica, quando depois que eu já deram 3 ou 4 aumentos. E a nossa história desse pedágio, senador? Parece que é um dos mais altos do planeta, fazendo referência ao planeta. É uma imoralidade. Como é que fica Eu isso? tentei acabar com isso. Eu tinha um compromisso. Pedágio ou baixa ou acaba. Como é que um governador pode acabar? Eu pus a minha procuradoria e uma parte da sociedade civil organizada a colocar em juízo as ações para baixar ou acabar. Mas a justiça brasileira, você sabe tão bem quanto eu, você é advogado, é muito lenta e no Paraná é a mesma coisa. Chicanas, retardamentos, e eu não consegui que os juízes julgassem e resolvessem o problema. O Beto foi financiado pelo pedágio. Ele recebeu, segundo denúncia do Ministério Público Federal, não é minha denúncia, 3 milhões de reais. Ele assumiu e suspendeu as ações num primeiro momento. E agora, que ele percebeu que vai perder a eleição, ele fez o Procurador-Geral do Estado desistir em juízo das ações que nós tínhamos entrado. Mas ele não sabe o que é repristinação. Nós vamos renovar todas elas. Governador, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu deixo aqui mais 1 minuto para o senhor fazer as suas considerações gerais. E o senhor até pode falar para a população o que a população pode esperar do senhor no próximo governo. Pode esperar gestão, seriedade, um governo voltado para a população. Mas eu quero aproveitar para cumprimentar vocês aqui por essa televisão na web. Isso quebra todo o monopólio. Onde é que eu poderia dizer o que eu disse e você me perguntar o que perguntou, se não fosse nessa televisão quase doméstica, com a tecnologia da internet, transmitindo aqui de Paranaguá para o planeta Terra. Ela pode ser acessada no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Austrália, em qualquer lugar. É verdade. Então, o futuro é a quebra do monopólio dos grandes órgãos subordinados aos grandes interesses econômicos pela comunicação alternativa, a televisão, da web, as rádios comunitárias. E eu cumprimento vocês pela belíssima instalação que vocês têm aqui. Obrigado. É uma televisão web, uma pequena televisão, mas as instalações, quando eu entrei aqui, me davam a impressão de que estava entrando na TV Globo, de tão bonitas e bem aparelhadas que está a televisão de vocês. Muito obrigado. Governador, muito obrigado.